Muito bom dia a todos, mais uma vez. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Vamos estar corrigindo a atividade pendente. A última correção que fizemos em aula aí foi aquela atividade lá do princípio fundamental da contagem, né? E aí aquela lista de exercícios a gente ficou faltando um, foi o 11º. A gente vai iniciar então a correção daquele lá e aí a gente já pula já para a próxima atividade, tá? Que foi sobre fatorial, certo? Então a gente vai estar fazendo a correção. Antes da gente iniciar, eu só vou explicar aqui mais uma vez que tem alguns alunos que ainda estão com dúvida referente ao material postado, tá? É, eu já postei o material, digamos, antecipado para vocês, para que aí vocês possam estar se organizando, tá? É, de acordo aí o material que iremos estar vendo até dia 19 de junho, que é referente à nossa primeira unidade, tá? Então eu postei lá já algumas trilhas que quem é qual? Sobre o caderno de apoio, tá? Que é um caderno, é um material disponibilizado pela ASEC. Eu postei lá agora recente, foi a trilha 3, trilha 4 e trilha 5. São essas três trilhas que aborda, e a trilha 3 aborda, no caso, o conteúdo de área, volume, as aplicações, a trilha 4 referente ao conteúdo de geometria, e a trilha 5 referente ao conteúdo de Pitágoras, tá? Sobre cada trilha dessa aí, eu deixei uma atividade correspondente, que aí, para vocês resolverem essas atividades, basta vocês seguir a descrição de cada atividade e lá na descrição tá lá orientando qual o exercício você deve resolver, ou qual questão, tá? E eu não coloquei, digamos, todas as etapas da trilha para não ficar meio extenso, mas isso não significa que você não deve resolver, tá? Muito pelo contrário, podem resolver. Quanto mais exercícios vocês resolverem, melhor será para vocês, né? Do desempenho aí de vocês, tá? Então, assim, podem resolver tudo que tiver lá, que sempre na trilha eles fala, né, para fazer algumas anotações no caderno, tal. Isso vocês podem seguir as orientações que está na trilha. Só que aí, para a atividade, aí você vai tirar a foto só daquela atividade que, no caso, eu solicitei para vocês, que está descrito lá nas orientações de cada atividade correspondente, certo? Por exemplo, se vocês forem lá na atividade, digamos na atividade número 3, que é referente ao conteúdo de área, volume e aplicações. O que vai ter lá na atividade 3? As orientações estão o seguinte: após o estudo no material da trilha 3, que no caso é a trilha correspondente a essa atividade, tá? Que é o conteúdo abordado sobre a área, o volume, as aplicações. Aí vocês vão resolver a situação problema 1, que está na página 5, isso está na descrição, tá? Então aí vocês vão lá na trilha 3, ver lá na página 5 qual que é o exercício que vocês devem postar a resposta nessa atividade. Situação problema 2, que está na página 6, e a situação problema 3, que está na página 7. Tá? Então, são essas, no caso, as orientações. Essa atividade aí, por exemplo, eu programei ela para vocês entregar dia 25 de maio. 25 ainda vai ser lá para a semana que vem, né? Então vocês ainda têm um tempo, tá? Por isso eu já coloquei antecipado para vocês ir se organizando. Caso aquele que, digamos, que o aluno que já está mais adiantado com as atividades, pode estar já dando continuidade, tá? E aí depois vem a atividade de geometria, que por exemplo, já tem alguns alunos que já estão fazendo as entregas, né? Certamente aluno que já está aí, digamos, está atualizado, está com os conteúdos tudo já ok, então ele pode estar avançando, tá? Então, por isso que eu já decidi já tá postando, porque certamente tem alunos aí que talvez esteja fazendo alguns estudos, digamos, paralelo
ao CETEP, digamos assim, que tem aluno que está já preparando aí para os vestibular, Enem, então sempre está estudando algo a mais, né? Então ele já procura resolver e a partir daí vai estudar o conteúdo que ele está, digamos, fazendo lá no seu cronograma. Essa atividade 4 de geometria, que é correspondente à trilha 4, tá? Aí lá pede para você responder o problema 1, que está na página 9, tá? O que vocês precisam tá postando a resposta é desse exercício. Os demais, vocês resolverem no caderno, ótimo, mas aí não será cobrado nessa atividade, certo? E assim por diante. Além dessas trilhas, a gente vinha já, eu já tinha iniciado com vocês o conteúdo de análise combinatória, tá? Que está no nosso cronograma também nas trilhas, lá no caderno de apoio, não veio esse conteúdo de análise combinatória, tá? Foi, digamos, na elaboração, eu juntamente com os outros professores do terceiro ano, que a gente organizou e colocou de acordo da base comum curricular, né, que a gente tem que seguir os conteúdos propostos lá na base comum curricular, e aí a gente acrescentou esse análise combinatória, uma vez que é conteúdo também bastante exigido aí na Enem, CAI, vestibular, enfim, então também é de suma importância esse conteúdo. Então, digamos que a gente está trabalhando com ele, forma aí um complemento, tá? Além da trilha, que é o caderno de apoio. Certo? Então, e essa análise combinatória, ela vem dividida por tópicos. A gente vimos já, o primeiro que corrigimos a lista lá, é o princípio fundamental da contagem, que a gente vai finalizar o último exercício hoje, e aí a gente já vai dar continuidade, ver se a gente consegue corrigir ainda hoje o de fatorial, tá? Que, digamos, é um outro tópico dentro do conteúdo de análise combinatória. Depois do fatorial vem a permutação, tá? E aí, assim por diante. Arranjo, e aí depois, por último, combinação. Tá? Finalizando aí a combinação, pronto, já fechamos o conteúdo de análise combinatória, tá? Acredito aí que na semana que vem já lanço para vocês a atividade de combinação, aí pronto, a gente já encerrou a análise combinatória. Aí é só corrigir as atividades e dar sequência lá no caderno de apoio, certo? Qualquer dúvida podem tá mandando aí no chat aí, ou também pode estar lá na plataforma, a gente está sempre atento lá às notificações, vocês podem estar enviando comentário no particular, né? Bom, dito isso, vamos nas correções aqui. Corrigindo lá aquela atividade de princípio, a lista lá, né, o princípio fundamental da contagem, o exercício número 11. Tá? Então, vamos lá nesse exercício número 11. Eu vou pôr aqui a questão número 11. Vou ler aqui para vocês. Lembrando que vocês têm esse material lá, tá? Postado lá. O exercício número 11 pede o seguinte, ó, dispondo dos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, determine. Aí a letra A tem a quantidade de números pares de 3 algarismos que se podem formar. Bom, então aqui é o seguinte, a gente tem aqui, ó, dos números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí na letra A, pede assim, de quanto os números pares, letra A quantidade de números pares de 3 algarismos que podemos formar. Então vamos lá. De 3 algarismos, então a gente vai fazer, deixa eu ver se de 3 algarismos, que é um pontinho de vezes. Bom, só uma observação que no caso aqui, ó, o aconselhável é que a gente faça 2 etapas, porque na próxima questão mesmo, obrigatoriamente a gente vai ter que fazer esse cálculo aqui em duas etapas, senão a gente não consegue resolver a questão.
Então, a gente pode já estar, digamos, para a gente ir lidando com essa situação, a gente pode resolver essa também em duas etapas, porque está envolvendo um zero, tá? Então, sempre quando envolve um zero na situação, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Então, vamos lá. A primeira aqui, ó, essa primeira situação, a gente vai estar colocando no caso aqui, a situação que ele termina em zero, final aqui, ó, tá? Porque no caso aqui, ó, a questão está pedindo o quê? A quantidade de números pares de três algarismos que se podem formar. Então, assim, se a questão está pedindo aí os números pares, é aqueles que terminam em zero, em 2, em 4 e em 6. Só que aí tem aquele detalhe, né? Que, ó, número com zero aqui, a gente não pode contar, né? O número iniciando com zero. Então, por isso que a gente deve estar fazendo separadamente para a gente não ter um probleminha aí, tá? Então, aqui, ó, se a gente fazer aqui terminando com zero, a gente deve colocar qual número aqui? 1, né? Só o detalhe que a gente não coloca é o número, e sim a quantidade de algarismo que a gente pode colocar nessa casinha aqui, certo? Então, aqui eu tenho 1. Bom, se aqui eu estou colocando já o terminado em zero, porque esse aqui, ó, final aqui, ó, vou colocar aqui, ó, final com zero, tá? Só para a gente fazer essa observação que posteriormente aqui a gente vai fazer os que terminam com que ó, os números pares são 0, 2, 3, 4, 6. 0, 2, 4 e 6, que são os números pares, tá? Então, para terminar com os números pares, tem que terminar com esses algarismos aí. Só que como o zero é uma exceção, a gente vai ter que fazer depois, posteriormente, a gente soma os dois resultados, que a gente chega no resultado. Final com zero, tá? Então, primeiro a gente está resolvendo esse final com zero. Bom, se eu utilizei o zero aqui, quantos números eu posso começar nessa situação aqui? Aqui a gente está se tratando de 7 algarismos, né? Se o zero, eu já apliquei o zero nesse final, vai sobrar quantos para mim? 6. Bom, então aqui, quantos números eu posso pôr aqui? Detalhe que a questão não falou números distintos, não tem não tem esse detalhe aí, então eu posso colocar aqui qualquer número, posso repetir, inclusive o zero pode vir aqui no meio, né? Então aqui eu tenho 7. 6 vezes 7, 42, vezes 1, o próprio 42. Bom, cheguei aqui que eu tenho as possibilidades de números que terminam com zero. Mas só tem os números pares o que termina com zero? Não, tem os que terminam com 2, o que termina com 4 e o que terminam com 6. Entendeu? Então, quantas possibilidades eu tenho aqui de terminar com 2? Tenho 3, né? São 3 algarismos que são pares dentro dessa sequência. Bom, se aqui são 3, quantos algarismos eu tenho para, no caso aqui, para colocar nesse primeiro item aqui? 6 também, 6, né? Porque o zero aqui não conta, o zero não posso iniciar, então eu posso colocar o 1, 2, qualquer um desses demais aí. Então são 6 possibilidades. E aqui, 7 possibilidades, tá? Bom, então aqui agora é só multiplicar. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 7, 42. 42 vezes 3, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Então deu 126. Bom, agora é só somar esses dois valores, tá? 126 somado mais 42. Montando aqui a continha, vou ter aqui 8, 6 e 1. Portanto, a solução aí, vamos ter 168, né? Então, aqui a resposta aqui, ó, igual a 168 possibilidades aí. Tranquilo? Lembrando que aqui é a letra A. Vamos adiante, então, né? Letra B. A letra B pergunta o seguinte, ó, a quantidade de números pares
de 3 algarismos distintos. Então, agora já tem esse detalhinho aí que a gente precisa tomar cuidado, né? Números distintos. Então, vamos lá. A gente vai fazer a mesma etapa, tá? Que é os números terminando em 0 e os números que não terminam em zeros, tá? E aí, depois, no final, a gente simplesmente soma os dois valores. Só detalhe aqui, ó, por exemplo, essa aqui, ó, eu poderia estar fazendo diretamente, porque ele não está exigindo que seja distintos. Eu poderia. Simplesmente aqui no final aqui seria 4 aqui, né? Eu tenho 4 possibilidades. Então, fazendo 6 vezes 7 vezes 4, daria o mesmo resultado, tá? Isso aí, poderia, tem alunos que resolveu dessa forma, beleza. Já esse aqui eu não consigo. Esse aqui, se eu for fazer dessa maneira em uma vez só, se não fazer separado, eu nunca vai bater o resultado. Por quê? Vamos ver, né, a lógica aqui da questão. Primeiro, vamos fazer, no caso lá, o terminado em 0. Terminado em 0, eu tenho uma possibilidade, né? Bom, se terminou em 0, quantas possibilidades eu tenho para mim estar incluindo aqui? Tenho 6, né? 6 possibilidades, eu posso colocar qualquer uma aqui. Bom, dito isso, quantos números eu vou ter que eu posso pôr nessa casinha do meio aqui, uma vez que são números distintos. Agora, essa questão diferente da A, eu tenho que observar isso. Números distintos, ou seja, eu não posso colocar mais qualquer um, igual na questão anterior. Aqui tem que ser de acordo os números que eu já coloquei anterior e eu vou ter que subtrair. Ou seja, se eu estou se tratando de 7 números, eu já utilizei um número aqui, já utilizei um outro aqui nessa casinha. Quantos números resta? 5, tá? Porque 5 com 6 com 7, certo? Fazendo essa multiplicação, lembrando que esse aqui, ó, esse 1 aqui é o final 0, tá? Esse aqui, ó, esse aqui que foi aqui com 3 aqui, foi final 2, 4 e 6, tá? Por isso que foi 3 números, 3 possibilidades que eu tenho aqui para pôr naquela casinha ali. Então, aqui, final 0. Qual vai ser o valor aqui? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 1, 30. Bom, então tenho 30 números distintos terminados em 0. E aí, agora eu vou fazer com a outra. Então, aqui, no caso aqui, terminando em 2, 4 e 6, eu tenho também 3 possibilidades. Agora aqui eu tenho que tomar cuidado aqui, né? Nessa casa aqui, ó, imagine o seguinte, quantos números eu posso pôr nessa casa aqui, lembrando que o 0 não pode entrar, né? O 0 não coloca nesse número, tá? Bom, se o 0 não entra, só me resta 6, né? Só que aí agora tem um detalhe, eu já preenchi essa casinha aqui, ó, que eu estou determinando que esse último aqui, eu vou colocar o 2, o 4 ou o 6, qualquer uma das 3 possibilidades. No instante que eu já coloco uma aqui, só vai me restar então 5, entendeu? Só vai me restar 5 possibilidades. Por que só vai restar 5? Porque o 0 não posso incluir e um desses números aqui eu já coloquei nessa casinha. Então só vai me restar mais 5 possibilidades, tá? Que seria aí no caso aí, ó, 3, 4 e no caso aí um dos que eu ainda não coloquei, certo? Bom, e agora aqui nesse meio aqui, eu teria quantas possibilidades? Bom, agora aqui já inclui o 0, né? Aí nessa casinha do meio aqui eu poderia estar colocando o 0. Bom, então eu posso estar colocando o 0, só que eu já utilizei um número aqui nessa última e já utilizei um também nessa primeira. Então, se de sequência de 7 números eu já utilizei 2, só me resta 5. Bom, então, quantos números teremos nessa de possibilidades aqui? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 3, 75, né? 75. Então, basta a gente somar essas possibilidades aí, ó.
75 mais 30, vamos ter 5 mais 0 é 5, 5 mais 0, 5, 7 mais 3, 10. Né? Então, temos aí a solução, a resposta, 105 possibilidades. Tranquilo? Conseguiram entender aí? Vamos então para a última aqui, que é a letra C. A quantidade de números distintos, desculpa, a quantidade de números divisíveis por 5, formado por 4 algarismos distintos. Bom, acho que aqui embaixo dá para vocês verem, né? Vamos aproveitar então esse espaço aqui para a gente finalizar essa questão número 11. Vamos fazer da mesma maneira, tá? Ou seja, separado, porque se é divisível por 5, quais os números que a gente divide por 5? Aquele que é terminado em 0 ou em 5, né? Só temos essas duas aí, esses dois números que números que podem estar dividindo por 5. Então, vou fazer uma para separar aqui. Bom, então, temos aqui, lembrando que são 4 algarismos, números formados com 4 algarismos, e que o final termina com, no caso aqui, ou vai ser 0 ou vai ser 5, né? Que são, a gente está se tratando dessa sequência, tá? Mesma questão. Terminado em 0 ou terminado com 5. Vamos fazer também 2 etapas, tá? Separado. E aí depois a gente soma as possibilidades. Bom, primeiro a gente vai fazer com o final 0, porque o final 0 tem aquela exceção. Aí depois a gente soma os valores, tá? Bom, terminado em 0, eu tenho, no caso, uma possibilidade, que é o 0. E aí agora eu vou, lembrando que são números distintos, tá? Ou seja, eu já vou ter que contar aquele número ali. Bom, quantos números eu tenho para pôr nessa primeira casinha? Se o 0 eu já utilizei no final, só me resta 6. Bom, se são a sequência de 7 números, eu já utilizei 2, aqui resta 5. Aqui, a sequência de 7 números, se eu já utilizei 3, só me resta 4. Por isso que é sempre decrescendo. Quando a gente começa nessa etapa, sempre vai diminuindo. Porque no instante que eu já utilizo 1, já diminui para mim acrescentar naquela sequência. Bom, calculando aqui, então, vamos ter 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 1, o próprio 120. Agora a gente vai fazer as possibilidades aqui do número que termina com 5. A gente está se tratando de divisores de 5. Os números que dividem por 5 é o que termina em 0 ou o que termina com 5, tá? O com 0 já fizemos, quando o final 0 deu 120 números. Agora a gente vai fazer com o que termina com 5. Quantas possibilidades eu tenho aqui? Somente uma, né? Que é o próprio número 5. Não posso colocar o 5 aqui, tá? Só tenho uma possibilidade, que é o número 5, tá? Aí agora aqui eu vou ter que tomar cuidado na hora de colocar nessa casa aqui. Por que eu falo tomar o cuidado? Porque assim, eu tenho que ter a ciência que aqui eu já usei o número 5, tá? Eu já coloquei o número 5 aqui, então nessa casa aqui eu poderia estar usando os demais, só que aí, entre esses demais, tem o 0. Então o 0 eu não posso pôr. Quantos me sobra então? Só sobra esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então só tem 5 números que eu posso utilizar nessa primeira casinha, certo? Bom, agora é o seguinte, nessa outra casa aqui vai ser quanto? 4. Agora eu não posso diminuir, não. Eu tenho que voltar lá para mim observar a sequência. Eu já utilizei um número aqui, já utilizei um outro número aqui. Por exemplo, aqui ó, eu não tinha colocado o 0. O 0 aqui ó, eu deixei ele fora porque eu não posso iniciar um número com 0. Mas nesse aqui eu posso colocar o 0. Tá vendo que agora o 0 ele já pode acrescentar aqui? Então aqui vamos ter se a sequência são 7 números, eu já utilizei um número aqui, outro aqui, ainda me resta 5 possibilidades, tá?
Então, dentro dessa sequência, nessa casinha eu posso pôr 5 números. Agora sim, ó, números distintos. Agora sim, eu vou colocar aqui direto aqui 4, né? Só me resta agora 4 números, que eu já utilizei uma aqui, outra aqui, outra aqui. Da sequência de 7, me sobra 4. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4, 100, né? 100 vezes 1, próprio 100. Bom, então, uma deu 120, a outra deu 100. Somando isso, 120 mais 100 igual a 220. Tá? Então, 220 possibilidade é a minha solução. Tranquilo, pessoal? Dúvida aí nessa última questão aí do princípio fundamental da contagem, ou também conhecido como princípio multiplicativo da contagem. Certo? Podemos então avançar e passar para o próximo conteúdo, a próxima que é sobre fatorial, produto fatorial. Vamos lá então. Vamos lá então aqui no produto fatorial. Produto fatorial é aquele lá que dá o N igual ao o símbolo de fatorial é o tracinho, tá? É o tracinho afirmativo, né? Tracinho lá de uma afirmativa. E, no caso, o desenvolvimento desse produto fatorial, eu vou sempre representar, digamos, o N, que é esse número final que eu tenho aqui, ó, multiplicando o antecessor dele. Como é que eu faço para me representar o antecessor desse N? Basta eu subtrair o número 1, né? Então, aqui eu posso representar assim, ó, N menos 1, e aí por diante, N-2, N-3, até chegar no final lá, que é o número 1. Como se trata de uma multiplicação, não preciso fazer o número 1. Ou seja, eu posso parar sempre no 2, certo? Então, é o N fatorial, o produto fatorial é isso, certo? Vamos ver nos exercícios para a gente entender aí como que funciona isso na prática. Lembrando que, quando se trata de produto fatorial, esse N, ele pertence somente ao conjunto dos números naturais, certo? Então, quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4 e reticências, até o conjunto infinito, tá? Então, aqui eu não posso utilizar uma fração, por exemplo, que a fração não está dentro do conjunto dos números naturais, ou número negativo, tá? Sempre quando você chegar em uma determinada situação que tiver, digamos lá, 5, menos 5 fatorial, não existe, porque menos 5 não pertence a esse conjunto dos números naturais. Simplesmente a resposta aqui seria conjunto vazio, ou seja, não existe solução para isso, porque dentro do conjunto dos números, produtos fatoriais, somente o conjunto dos números naturais, que é o 0, 1, 2, 3. E aí tem algumas particularidades, que é o que? Produto fatorial de 0. Produto fatorial de 0 é quanto? Sempre será 1, tá? Isso é uma lei de formação. Sempre o produto fatorial de 0 é igual a 1. Produto fatorial de 1 sempre vai ser 1, tá? Essas exceções aí para o conjunto dos números fatoriais. Dito isso, vamos para a prática, né? Que é os exercícios. Então, tenho aqui o exercício proposto foi o 28. O exercício 28 pede para calcular, e aí, na letra A, tem simplesmente produto fatorial aí de 6. Bom, produto fatorial de 6 vai ser quanto? Aí eu vou ter que fazer a multiplicação. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. O 1 não precisa fazer, né? Porque o 1 não vai alterar minha conta aí. Simplesmente posso parar aí no
no 2. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. Então, 720 é a minha resposta para o produto fatorial 6. Tranquilo? Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? O áudio tá legal? E a imagem também? Estão conseguindo enxergar aí o quadro? Sim, sim. Então, vamos adiante. Letra B. Letra B fala o seguinte, ó, 4 fatorial. Produto de 4 fatorial vai ser, então, 4 vezes 3 vezes 2. Quanto que vai dar isso? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Já é a nossa resposta. Tranquilo? Letra C. Letra C tem 0 fatorial, 0 fatorial, mais 1 fatorial, mais 1 fatorial. Então, vamos ver lá. 0 fatorial mais 1 fatorial. Bom, 0 fatorial, como eu falei no início, vai ser 1. Mais 1 fatorial também 1, né? Então, 1 mais 1, 2. Pronto, já é a minha resposta. Certo? Letra D. Letra D é 3 fatorial menos 2 fatorial. Então, 3 fatorial subtraindo 2 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2. Isso é igual a 6. Menos 2 fatorial é 2 vezes 1, que é o mesmo próprio 2. Subtraindo 6 tira 2, fica igual a 4. Então, a minha resposta para essa letra D é 4. Tranquilo? A letra E. Letra E, 7 fatorial subtraindo 5 fatorial. Então, aqui, 7. Vou fazer aqui, ó, em cima, que eu acho que fica melhor. A visibilidade aí para vocês. Então, a letra E é 7 fatorial subtraindo 5 fatorial, menos 5 fatorial. Só lembrando que aqui, no caso, esse menos aqui, ó, não significa que esse 5 aqui é menos negativo, tá? O resultado desse subtraindo o resultado desse. Porque, como eu falei, ó, não existe uma solução, digamos assim, ó, menos 5 fatorial, tá? Que é o menos 5, aí ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Nesse caso aqui, ó, o menos, ele está fora aqui, tá? A gente precisa achar o produto fatorial de 7, o produto fatorial de 5, e a gente faz a subtração. O produto fatorial de 7, ainda não fizemos aqui, né? Já fizemos o de 6. O de 6 é 720. Eu posso aproveitar aqui? Posso, porque não, seria colocar o 7 nesse aqui, ó, entendeu? Eu vou ter que resolver aqui, ó, 7 vezes 6 vezes 5 até o 2. Nenhuma multiplicação, tanto faz eu multiplicar da frente para trás como de trás para frente. Não vai alterar meu resultado, tá? A ordem da parcela na multiplicação não altera o resultado do produto final. Bom, então aqui é simplesmente, se eu vou fazer essa multiplicação, eu vou chegar em 720, então é só multiplicar por 7. Ou seja, 7 vezes 720 eu chego nesse resultado. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14. Vai o 1. 7 vezes 7, 49. Com 1, 50. Pronto, já sei que o produto fatorial de 7 vai ser igual a 5.040. Subtraindo o de 5. O de 5 não fizemos também, né? Fizemos aqui o de 4. Aqui, ó, 4 fatorial é 24. Então, se a gente multiplicar 24 por 5, vai ser o meu resultado. 5 vezes 4 vai dar 20. Coloco 2. 5 vezes 2, 10 com 2, 12. Então, o produto fatorial de 5 vai ser 120. Fazendo essa subtração, eu vou montar essa continha aqui do lado, ó, 5.040 subtraindo 120. Então, eu vou ter aqui 0 tira 0 fica 0, 4 tira 2 fica 2. Aqui eu tenho que pegar um emprestado, né? Fica 10. 10 tira 1 fica 9. Aqui, como eu peguei o emprestado, ficou 4. Então, o resultado da letra E, a solução
4.920. Tranquilo? Vamos então. Vamos adiante, né? Agora. Ah, não, tem a letra F também, para finalizar essa questão. A letra F fala o seguinte: 5 vezes o produto fatorial de 3. Então, 5 que está multiplicando o produto fatorial de 3. Eu não posso chegar aqui e multiplicar 5 vezes 3, 15, tá? Que aí vai dar errado. O 5, ele está multiplicando o meu produto fatorial de 3. Então, primeiro, acho o valor desse produto fatorial, que 3 é o quê? 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 1 não precisa multiplicar. Então, eu sei que o produto fatorial de 3 é igual a 6. Então, vai ficar, ó, 5 vezes 6. 5 vezes 6 é igual a quanto? 30. Pronto. Então, resolvido a questão número 28. Podemos avançar? Alguém ficou com dúvida, então, em algum item aqui dessa questão? Não, né? Então vamos adiante. Vamos então aí na questão número 29. A questão número 29 diz o seguinte, ó. Obtenha o valor de cada uma das expressões. Aí eu tenho a divisão de a letra A, 8 fatorial dividido por 6 fatorial, certo? Então, a gente tem essa divisão aí. Na divisão, eu posso estar usando a simplificação, tá? Então, aqui, porque você imagina se a gente for fazer, ó, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vai dar um número muito alto. Dividido por 6 vezes 5 vezes, vai dar outro número alto. Então, eu posso simplesmente simplificar. De que maneira? Eu sei ó, que ó, vou discorrer esse 8, que é o quê? 8 vezes 7 vezes 6. Bom, eu posso simplesmente parar nesse 6 aqui, ó, e colocar o meu pontinho aí do fatorial. Eu posso parar nesse 6 fatorial, porque na divisão aqui eu tenho também o 6 fatorial. E quando se trata de um mesmo valor, eu sei que quando eu for multiplicar aqui 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1, vai dar o mesmo valor desse. E na divisão, o mesmo valor dividido para o mesmo valor, simplesmente simplifica, né? Que seria o valor de 1. Qualquer número dividido por ele aqui vai dar 1, que na multiplicação não vai alterar. Então, simplesmente sobrou para mim aqui 8 vezes 7. 8 vezes 7, 56. Tranquilo? Vamos então para a letra B. A letra B eu tenho a expressão 9 dividido por 10. 9 fatorial por 10 fatorial. 9 fatorial por 10 fatorial. Bom, também posso usar a simplificação, só que ao contrário da anterior, nessa aqui eu vou ter que simplificar em cima, porque eu vou ter que discorrer esse 10 até chegar no 9 para eu poder simplificar. Então, como que vai ficar? Esse 9 eu vou manter ele fatorial e embaixo que eu vou discorrer o 10 vezes 9, chegou no 9, eu paro, porque aqui eu posso simplificar esse com esse. 9 fatorial com 9 fatorial, sobrou somente o 10 aqui embaixo. Lembrando, aqui embaixo sobrou 10. E aqui em cima é o quê? O que, que sobrou para mim aqui? Sobrou 1, porque sempre quando eu simplifico, ó, se eu estou se tratando de uma divisão aqui, eu dividi o mesmo por esse aqui, eu deu 1, que não altera o meu resultado. Então, esse 1 é o que vai permanecer no meu numerador, certo? Então, o resultado dessa expressão é igual a 1/10, certo? Como no caso não vai dar número natural, a gente para aí, tá? Não posso simplificar, é simplesmente 1/10, certo? Letra C. A letra C, eu tenho, letra C da questão 29, eu tenho 3 quarto, 3 fatorial dividido por 4 fatorial. É uma soma aqui, né? Uma soma de fração de produtos fatoriais. 4 fatorial dividido por 5 fatorial. Bom, então vamos lá.
Eu posso usar a simplificação aqui nas duas, né? Que no caso esse primeiro aqui eu vou ter que discorrer embaixo até chegar no 3, então eu vou manter o 3 fatorial, e o 4 aqui eu vou fazer ó, 4 vezes 3 fatorial, mais, aí agora eu vou discorrer embaixo até eu chegar no 4 também, eu mantenho 4 fatorial em cima, no denominador vai ficar 5 vezes o 4 fatorial, certo? Porque aqui eu vou simplesmente simplificar. Esse aqui vai ficar 1, esse aqui vai ficar 1. Esse vai ficar 1 em cima, esse vai ficar 1, certo? Então, continuando aqui embaixo, então eu vou colocar os resultados. Aqui sobrou o quê? Sobrou 1 em cima, embaixo sobrou o quê? O 4. 4 vezes 1, o próprio 4. Mais, agora na outra, aqui sobrou 1 no numerador, embaixo sobrou o quê? 5 vezes 1, 5. Bom, então tem uma soma de duas frações agora. Isso aqui vocês sabem que a gente precisa achar o MMC, né? Entre 4 e 20, ou entre 4 e 5 vai ser o número 20, né? 4 vezes 5, 20. Então 20 vai ser o menor múltiplo comum entre os dois aí. Agora aqui, resolvendo esse MMC, 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 1, 5. Somando. 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 1, 4. Agora aqui eu tenho uma soma. 5 com mais 4, 9. E embaixo, 20. Também uma fração irredutível. Não existe um denominador comum aqui entre os dois. Então, 9 20avos. Já é a minha solução. Tranquilo. Letra C. Então, vamos apagar aqui para a gente dar continuidade. Essa aqui na letra F também. Agora a letra D. Vou apagar. Então aqui temos a letra D. A letra D fala 7 fatorial no numerador e no denominador temos 5 fatorial vezes 2 fatorial. 5 fatorial que está multiplicando 2 fatorial, certo? Então, vamos ver. Aqui eu posso estar simplificando, tá? Esse 7 com esse aqui se trata de uma multiplicação. Eu vou estar simplificando, ou seja, eu vou discorrer esse 7 até chegar no 5. Detalhe é que eu não posso multiplicar, tá? 5 vezes 2, 10 e utilizar o mesmo símbolo. Não posso, jamais. Então aqui, ó, 7 vezes 6 vezes 5. Chegou no 5 eu paro porque eu vou simplificar com o de baixo. 5 fatorial que está multiplicando 2 fatorial. Então aqui eu vou simplificar esse com esse. O que me sobra? 7 vezes 6, 42. 42. Aqui, 2 fatorial, 2 vezes 1, próprio 2. 42 dividido por 2, 21. Metade. Tranquilo? Então, vamos adiante. A letra E. A, B, C, D, E. O E eu tenho 20 fatorial no numerador. E no denominador temos 18 fatorial vezes 2 fatorial. 18 fatorial que multiplica 2 fatorial. Então, vamos ter aqui, fazer da mesmo método do anterior, a gente vai discorrer o 20 até chegar no 18, para poder simplificar. Vai ficar 20 vezes 19 vezes 18. Chegou no 18, eu paro e vou simplificar com esse 18 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Então, aqui, 18, 18, simplifiquei, tá? Sobrou o que para mim aqui? 20 vezes 19 dividido por 2. 2, eu já falo 2 porque 2 fatorial é o próprio 2, tá? 2 vezes 1, 2. Lembrando que esse aqui se trata de 2, aqui se trata de 20, eu posso dividir, tá? Vai reduzir ainda mais o meu cálculo. Porque, ó, 2 por 2 dá 1, 20 por 2 dá 10, certo? Aqui eu simplifiquei, eu dividi aqui por 2, certo? Dividido por 2, dividido por 2. Então ficou 10 vezes
19. 10 vezes 19, só acrescentar um zero aí, 190. Então, 190 é o meu resultado. Tranquilo? Letra A, B, C, D, E, F. Agora a letra F. Então, aqui a letra F temos 8 fatorial. 8 fatorial vezes 6 fatorial. Está multiplicando 6 fatorial. No denominador temos 7 fatorial. 7 fatorial vezes 7 fatorial. 7 fatorial repete aqui duas vezes. Bom, então como que vai ficar então nessa questão aqui? Eu posso estar simplificando aí, né? Eu vou discorrer esse até o 7, esse aqui eu vou discorrer até o 6 para me simplificar lá, vamos ver o que que fica. Esse 8, então, eu vou discorrer ele até o 7, que eu sei que embaixo no denominador eu tenho um 7 fatorial. Então, já vou até copiar aqui, para mim saber que esse aqui eu vou simplificar com esse. Continuando aqui, eu tenho um 6. Esse 6 fatorial, eu posso, ó, aqui vai até 7. Então, eu posso discorrer esse 7 também até 6. Ou seja, eu vou manter esse 6 fatorial. Lembrando que aqui tem uma multiplicação, tá? E no denominador, esse outro 7 eu vou discorrer até o 6. Ou seja, vai ficar aqui, ó, 7 vezes 6 fatorial. Então, aqui, ó, na simplificação, esse 7 fatorial simplifico com esse 6 fatorial simplifico com esse. O que que me sobrou? Vamos ver aqui. Aqui ficou só o 8, né? 8 vezes aqui seria 1 aqui, 1 e 1. Então, 8 vezes 1 é o próprio 8. Aqui só ficou o 7, ou seja, 7 vezes 1, 7. Pronto, então já é a minha solução. Tranquilo? Então acabou a 29, então vamos para 30. Questão número 30. A questão número 30 pede para a gente efetuar. Aí tem 11 fatorial mais 9 fatorial dividido por 10 fatorial. Então temos aqui, ó, o que, que a gente pode estar fazendo aqui? Bom, eu sei que aqui eu posso estar simplificando, só que a gente tem que tomar muito cuidado numa questão como essa aqui, ó, porque é, porque eu tenho uma soma aqui, ó. Quando eu tenho uma soma, significa que esse está dividido por 10, assim como esse também está dividido por 10. Certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado numa questão como essa, porque se, por exemplo, eu for simplificar, eu não posso simplificar esse aqui, ou quando discorrendo aqui até o 10, simplificar esse com esse e esquecer que esse aqui também eu vai ter que dividir por esse. Então, digamos, o indicado aqui, o sugerido, é que a gente separa eles. De que maneira? Eu coloco 11 fatorial dividido por 10 fatorial mais 9 fatorial dividido por 10 fatorial, tá? Então, isso aqui é o mesmo que isso, tá? Eu só fiz separar eles, para não correr o risco aí de a gente errar, tá? Então, aí agora eu vou desenvolver o cálculo para esse e desenvolver o cálculo para esse. Vamos lá, então. Fazendo aqui embaixo, aqui, ó. 11 eu vou discorrer até o 10 para poder simplificar. Então, vamos ter 11 que multiplica 10 fatorial. E aqui eu vou simplificar com 10 fatorial. Certo? Então, o próximo, 9 e o 10. Então, o 10 é que eu vou discorrer. O 9 mantenho, 9 fatorial. E no denominador vai ficar 10 vezes 9 fatorial. Feito isso, eu vou simplificar esse 10 com esse 9 com esse. O que, é que me sobrou? Colocando o resultado aqui embaixo. Então, aqui vamos ter, no numerador só ficou aqui para mim 11.
Eu posso pôr o 1 aqui, eu vou colocar o 1, porque eu sei que aqui, ó, posteriormente, é, eu vou ter que somar a soma de fração. Então eu vou só manter esse 1 aqui para me lembrar que, no caso aqui, eu ficou o 1 aqui embaixo. Mas aqui também ficou 1 aqui, tá? 9, quando eu simplifico, como eu falei anteriormente, sempre fica o 1. Então aqui em cima ficou o 1 e aqui embaixo o 10. Certo? Porque o 9 simplificou 10 vezes 1, próprio 10. Bom, eu tenho aqui agora um MMC, né? Uma soma de fração. Então, entre 1 e 10 vai ser o 10. Aqui eu preciso o quê? Dividir, né? 10 dividido por 1 vai dar 10. 10 vezes 11, colocar um zero, né? 110. Mais 10 dividido por 10 vai dar 1. 1 vezes 1, o próprio 1. Então, o resultado disso aqui, 110 mais 1, 111. 111 dividido por 10. Não tem como a gente simplificar, né? Então, esse 111 sobre 10 é o nosso resultado dessa expressão, certo? Um pouquinho mais longos aí, porque a gente foi fazendo detalhado. Mas imagine que depois que vocês pegaram a prática nisso aqui, vocês praticamente vai resumir muito desses cálculos aqui, já vai direto, certo? Então agora vamos, esse aqui foi o, só o detalhe aqui, esse aqui é o A, tá? Eu esqueci aqui, faltou um zero. Essa aqui é a 30ª. Letra A da questão número 30. Letra B da questão número 30. Vou apagar, porque são bastante, para não mutuar muito cálculo aqui e acabar confundindo vocês aí. Embaraçar um cálculo com o outro não vai dar certo. Então aqui é a questão, a gente está na 30ª questão, e agora a gente vai resolver a letra B. A letra B tem o seguinte: 17 fatorial menos 17 vezes 16 fatorial. Bom, aqui é o seguinte, pessoal, sabemos que se a gente for resolver 17 vezes 16 vezes 15, imagina, vai dar um número muito alto, muito, a gente passaria aqui praticamente o dia para a gente resolver tudo isso. O 16 também, né? Muito também. Mas e aí, agora não é mais divisão. Como é que eu vou poder simplificar, professor? Então eu vou ter que pensar em alguma coisa assim. Que eu possa chegar em algo parecido ou idêntico. Esse produto que aqui eu tenho uma subtração. Ó, esse produto que vai estar, no caso, subtraindo desse produto. Então imagine o seguinte: esse 17 eu posso discorrer ele até o 16? Posso. Então vamos ver o que, que vai acontecer. O 17 ele multiplica até o 16 e aqui eu vou parar porque lá tem um 16 fatorial. Vamos ver se a gente pode simplificar. Aqui eu vou simplesmente transcrever mesmo, sem nenhuma alteração. Aqui eu discorri até o 16, eu não alterei nada nesse produto, eu simplesmente tirei o 17 vezes 16 fatorial, tá? Bom, alguma coisa similar entre esses dois produtos? Sim, está se tratando do mesmo, né? A única coisa é que aqui eu tenho que esse aqui está positivo, esse aqui vai estar negativo. Quando eu tenho um determinado número subtraindo esse mesmo determinado número, qual que é o meu resultado? Dependente de qualquer que seja um número aqui, x menos x, vai ser zero, né? Então a minha resposta para essa solução simplesmente zero. O mesmo se tratando do mesmo produto, sinais diferentes, simplesmente simplifica. Então a minha resposta aqui, zero. Certo? Então esse aqui a gente foi bem rápido na resposta. Vamos então aqui na letra C. A letra C, temos 40 fatorial menos 39 dividido por 41 fatorial.
Pronto. Então, na letra C, temos essa expressão aí. É um pouco parecido com a letra A, tá? Então, a gente vai fazer, para a gente não correr o risco, novamente, a gente vai fazer o quê? Separar. Colocar esse 41 embaixo de um, colocar o 41 embaixo do outro também. Lembrando que vai ser, no caso, aí uma subtração de fração. Então, vamos ter isso aqui, 40 fatorial dividido por 41 fatorial menos 39 fatorial dividido por 41 fatorial. Certo? Aqui eu não alterei nada na minha expressão. Simplesmente separei aqui para a gente não correr o risco de a gente equivocar na simplificação e esquecer que esse 41 ele está dividindo por esses dois produtos aqui, tá? Bom, então vamos lá. Aqui eu posso simplificar, aqui também, né? Vamos então discorrer é, essa fração. 40 eu vou manter, 40 fatorial, e esse 41 eu vou discorrer até chegar no 40, para mim simplificar. Então vai ficar 41 e multiplica 40 fatorial. Menos, aqui a mesma coisa, o denominador eu vou discorrer até o 39. Então em cima mantém 39 fatorial, no denominador vai ficar 41 vezes 40 vezes 39, aí no 39 eu paro. Bom, então aqui eu vou simplificar esse com esse, lembrando que aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1. 39 aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1. Bom, os resultados para isso, vamos ter aqui 1, embaixo sobrou o quê? 41 vezes 1, 41. Menos, que é esse menos aqui. Aqui no 39 ficou 1 na simplificação. Aqui eu vou ter 41 vezes 40. 41 vezes 40, fazendo essa multiplicação, 0 eu sei que vai ficar aqui no final. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Então, a multiplicação de 41 vezes 40 deu 1.640. Esse resultado. Vezes 1, o mesmo. Bom, aqui agora eu tenho uma soma uma subtração de fração, o qual aqui eu preciso achar o MMC entre 41 e 1.640. Bom, eu sei que existe que no caso aqui, ó, o 41, eu sei que o 1.640 divisou por ele, porque para mim chegar nesse resultado eu multipliquei por 41. Então eu já sei que o resultado de 1.640 dividido por 41 vai ser o resultado 40, porque o mesmo quando eu multiplico, se eu fazer a divisão, eu vou chegar no mesmo resultado, certo? Então aqui, ó, o MMC eu sei que vai ser o mesmo número, 1.640, dividido por esse número vai ser 40, que para mim chegar no resultado eu fiz foi uma multiplicação. 40 que multiplica 1, 40 vezes 1, 40. Menos. Agora, 1.640 dividido pelo próprio número, 1.640 só pode ser um resultado, né? 1 vezes 1, o próprio 1. Bom, 40 menos 1 ficou 39. E aqui em cima simplesmente, desculpa, o denominador simplesmente mantém, então 1.640. No caso aí não posso simplificar. Então aí já é o meu resultado, tá? 39 sobre 1.640. Tranquilo? Então vamos adiante. Letra D agora. E última, né? Dessa atividade de fatorial. A letra D. Então, a letra D, vamos ter que a expressão 85
dividido por... Deixa eu só ver se é esse exercício mesmo aqui. A 30, letra C, letra D. Letra D, 85 ao quadrado. 85 ao quadrado. Lembrando que no caso aqui é fatorial, tá? 85 fatorial elevado ao quadrado. Aí depois no denominador eu tenho 86 fatorial e vezes 83 fatorial. Bom, essa aqui já muda um pouquinho aí, né? Só confirmar se é isso mesmo. 85 fatorial. Deixa eu pegar o livro aqui. Questão número 30. É isso mesmo. Bom, então vamos ter aqui esse aqui fatorial. Então, eu vou simplesmente... É o seguinte, o que é que vai mudar quando um produto fatorial ele está elevado ao quadrado? Significa assim, quando se trata do produto fatorial aqui, eu posso simplesmente repetir esse 85, tá? Que é 85 vezes aquele determinado valor, eu posso simplesmente repetir esse número, 85. Então, eu vou discorrer ele aqui, ó, e eu posso simplesmente colocar a seguinte expressão, ó, 85, essa caneta aqui acabou a tinta. Eu posso colocar, representar 85 que multiplica 85, aí agora aqui 84, posso discorrer 84, eu vou parar aqui até o 83, porque eu vou simplificar com esse número aqui, tá? Com 83. Então aqui 84 vezes 83. Aí aqui eu coloco o fatorial, certo? Agora eu vou ver o que a gente pode estar fazendo no denominador. Então aqui, ó, resolvendo aqui no denominador, eu vou colocar o 86 vezes, eu vou discorrer esse 86, eu vou até no caso aqui, o 85, 85, porque aqui eu já sei que eu vou poder tá simplificando, e esse outro aqui, simplesmente o 83, né? Opa. 83 fatorial. Dito isso, o que é que eu posso já estar simplificando aqui nessa questão? O 85 fatorial, só um detalhe aqui, faltou aqui, né? Faltou o símbolozinho aqui. Porque é o ao quadrado. É o ao quadrado, eu fiz o quê? 85, só para a gente compreender aqui. Colocar aqui do lado aqui, ó, 85 fatorial, se é ele ao quadrado, é ele vezes ele. Então, vezes 85 é ele duas vezes. Então, esse aqui é o símbolo fatorial, por mim poder simplificar, e esse aqui já eu discorri aqui, ou do outro, tá? Do outro fatorial. Então, um eu mantive, e o outro eu discorri para poder simplificar. Esse com esse simplifico com esse, tá? Então, ficou 85 vezes 84, e aqui no denominador me sobrou aí o 86, né? É isso mesmo aqui? 86. Então, aqui, 85 vezes 84, e no denominador, 86. Bom,
que eu poderia aqui simplificar por 2 para facilitar a nossa multiplicação aqui não ficar muito longa, né? Porque eu tenho dois números pares aqui, ó. Quando a gente simplifica por 2, vai dar quanto esse número? Metade desse número. Metade de 86 vai ser 43, né? Então eu sei que aqui vai ficar 43 e aqui vai ficar quanto? Metade de 84, 42, né? 42. Então eu posso 85 vezes 42 e aqui no denominador vai ficar 43. Fazendo essa multiplicação, 85 que multiplica, vou colocar o 42 aqui embaixo, 2 vezes 5 dá 10, vai o 1, 2 vezes 8, 16, com 1, 17, 4 vezes 5, 20, vai o 2, 4 vezes 8, 32, com 2, 34. Fazendo essa soma, 7, aqui vai dar 5, aqui vai dar 3. Então deu 3.570. 3.570 dividido por 43, que foi o valor aí da nossa simplificação. O 43 eu sei que é um número primo aí, só divide por ele mesmo, né? Então, esse valor já é nosso resultado. Tranquilo? Alguma dúvida? Não, né? Bom, então aqui a gente já finalizou essa lista de fatorial. A princípio é isso aí, tá? A próxima a gente já entra já no conteúdo de permutação, mas aí como não vai dar tempo a gente resolver a lista que eu passei de permutação, eu vou deixar só um desafio, uma questãozinha para essa aula de hoje, e aí que é o tempo aí que vocês tentar resolver esse desafio, tá? Então, colocar aqui desafio 1. Para vocês resolver, no caso aqui, a equação, resolve a equação fatorial, resolver a equação fatorial. Aí, 2 pontos, e aqui eu vou escrever a equação fatorial, que é n fatorial, fazer um pouco grande aí para ficar melhor a visibilidade de vocês. E no denominador vai ficar n menos 2, n menos 2, fecha parênteses, fatorial. Tudo isso aqui vai ser igual a 42. Aí vocês precisam achar o valor de n, tá? Então essa aqui é a nossa equação do desafio. Acho que a visibilidade aí está dando para vocês visualizar, né? Então, copia esse desafio aí, porque eu vou, no caso, postar a atividade lá referente a esse desafio, mas aí eu não vou transcrever a equação, tá? A equação só vai constar aí no vídeo. Depois eu vou estar postando lá no Classroom, tá? Copiaram ou deram um print, não sei o que vocês conseguem fazer aí para a gente finalizar a nossa aula, e aí vocês poderão já estar procurando resolver esse desafio aí, e eu vou postar lá no Classroom, abrir a atividade para que vocês anexem, né? Preciso abrir a atividade para vocês anexar a resposta desse desafio, tá? Então eu vou estar postando lá a chamada de hoje, então vocês entram lá para registrar a presença de vocês, e aí eu vou deixar também aberta a atividade para que vocês resolvam, tá? Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Então a gente finaliza a aula de hoje por aqui.
Então, bom dia a todos aí, boa tarde, né? E bons estudos.